A iconografia do Velho Oeste não seria o que é hoje sem as figuras temíveis e vários heróis populares tanto celebrados quanto rejeitados ao longo dos últimos 150 anos da história americana. Esses homens e mulheres icônicos e infames incluíam bandidos beligerantes, corajosos homens da lei que os perseguiram, cowboys e indígenas americanos que trocavam tiros de advertência, enchendo o território de violência e sabotagem, com alguns pacificadores e heróis honrados espalhados. Uma dessas figuras era nada menos que o notório fora da lei e ex-soldado transformado em guerrilheiro, Jesse James. Filho de um ministro batista e ex-membro do Exército Confederado, Jesse James se tornou uma das figuras mais discutidas, complexas e populares do folclore do Velho Oeste, apesar de suas táticas violentas e atividades ilegais. Apesar de seus vários crimes e atração por problemas, Jesse James viveu uma vida emblemática de muitas ideias e temas, impregnando a forma como falamos sobre o Velho Oeste até os dias atuais. Para obter uma melhor compreensão de como o líder de uma gangue de assaltantes de trens se tornou sinônimo do termo Velho Oeste e o ponto focal para o infinito grupo de foras da lei que o seguiram, apresentamos a você uma inspeção mais detalhada nas histórias e tempos do mais infame excluído de toda a história americana. Este é Jesse James e sua vida passada sob as sombras de Robin Hood. A vida de Jesse Woodson James começa em um dos períodos mais voláteis da história americana inicial, e em uma das regiões mais voláteis de todos os territórios unionizados, 5 de setembro de 1847, no condado de Clay, Missouri. Jesse nasceu para o reverendo Robert S. James e sua esposa, Zerelda Cole James, ambos ex-residentes de Stamping Ground, Kentucky. O casal se conheceu em um encontro de avivamento e se casou em 1841. Robert era um bem-sucedido fazendeiro de cânhamo e ministro batista, e se mudou para o condado de Clay após seu casamento para ajudar a fundar o William Jewell College em Liberty, Missouri. A família James era de origem escocesa e inglesa, mas adotou principalmente a cultura e o estilo de vida sulista americano. A região de Missouri, onde moravam, era conhecida como Pequena Dixie, pois muitos dos habitantes eram imigrantes do sul, que trouxeram seu estilo de vida para o interior do estado do Show Me. Jesse foi o segundo filho de Robert e Zerelda, após Alexander Franklin James, nascido em 10 de janeiro de 1843, que mais tarde ficou conhecido como Frank. Além de Frank e Jesse, seus pais tiveram mais 2 filhos, Robert Jr., que morreu ainda bebê em 1845, e uma irmã mais nova, Susan Lavinia, nascida em novembro de 1849. A família James residia em uma fazenda de 100 acres em Centerville, atualmente conhecida como Kearney, Missouri. Robert e Zerelda começaram o rancho a partir de nada mais do que uma cabana de madeira construída nos arredores da selva do meio-oeste, onde a terra agrícola foi lentamente, mas certamente, esculpida em um negócio respeitável. Como muitos transplantes do sul encontrando um novo lar no Missouri, a família James tinha 6 pessoas escravizadas em sua fazenda, incluindo várias crianças. No final da década de 1840, Missouri era um estado fronteiriço que compartilhava ideais da União e dos Confederados. No entanto, 75% da população vinha de Dixieland, e assim a escravidão era um ponto focal para muitas indústrias no território. Depois de alguns anos, a fazenda dos James estava operando como antes em Kentucky, com plantações de cânhamo e ovelhas premiadas por toda a propriedade. Zerelda James era conhecida como uma das trabalhadoras mais esforçadas da fazenda, contribuindo para o negócio da família, além dos papéis de gênero rurais da época. Ela era incrivelmente determinada e independente, uma presença dominante que não tolerava desrespeito de seus próprios filhos. Enquanto isso, Robert dedicava muito tempo à pequena igreja batista na estrada, onde era muito popular entre os habitantes de Centerville, Missouri. Muitos ouviam seus sermões semanais e respeitavam seu trabalho comunitário, aplaudindo sua oratória e o vendo como um potencial líder no futuro de Missouri. Surpreendentemente, Robert James tinha um objetivo muito diferente para seu futuro.
Ele sucumbiu às histórias de ouro vindas da Califórnia no final de 1840 e buscou todas as oportunidades para levar seu ministério ao oeste. A ocasião surgiu em 1850, poucos meses após o nascimento de sua única filha. Robert informou a família que foi enviado como capelão de uma caravana, apoiando homens locais que migravam para o oeste para se juntar a uma equipe de mineração. Em abril, ele cumpriu sua palavra e aventurou-se pela trilha da Califórnia com os outros mineiros de ouro, desaparecendo para sempre. Robert chegou inteiro ao assentamento de mineração, mas não durou muito. Ele contraiu cólera de água potável contaminada em um acampamento de ouro em Placerville, Califórnia, e morreu dias depois. Seu corpo foi jogado em uma cova sem marcação, e seu legado ficou sem resolução. Alguns acreditam que Robert deixou o Missouri por bondade para espalhar a boa palavra entre os mineiros da Califórnia. Outros afirmam categoricamente que Robert não passava de um trapaceiro ganancioso que abandonou a família assim que viu a possibilidade de enriquecer. A viúva Zerelda não ligava para os rumores sobre a morte de seu primeiro marido, pois tinha uma família e uma fazenda para cuidar. Seus filhos tinham menos de 10 anos, mas sabiam que uma figura paterna seria crucial para o futuro da família. Ela se casou novamente com Benjamin Sims, um fazendeiro vizinho. Eles se casaram em setembro de 1852, mas o casamento foi breve. Jesse e seu irmão mais velho, Frank, detestavam o Sr. Sims. Ele era um indivíduo frio, sem remorso por crianças, e sua incapacidade de ser uma figura paterna, amorosa, causou danos irreparáveis aos meninos James. Zerelda logo se cansou dos ideais de punição corporal do Sr. Sims e das constantes críticas aos seus filhos, priorizando proteger o bem-estar das crianças em vez de permanecer casada com um fazendeiro bem-sucedido, porém insensível. Era impopular na época, mas Zerelda chegou a dar entrada nos papéis para um divórcio oficial. No final, porém, foi uma ação em vão, pois o Sr. Sims morreu em um acidente de cavalo logo após o Ano Novo em 1854, e a fazenda da família James voltou a um estado mais cordial. Seus sucessos continuaram em 1855, quando Zerelda se casou pela terceira vez. Essa união envolveu um homem chamado Dr. Archie Rubin Samuel, um médico local e personalidade introvertida. Dr. Samuel, ao contrário do Sr. Sims, cedeu os deveres de chefe de família para sua esposa. Meses após o casamento, Zerelda e Dr. Samuel compraram uma nova propriedade, permitindo que Zerelda criasse seus filhos como desejava. Jesse foi o filho dos James que mais se beneficiou da mudança de situação. Ele era tudo o que sua mãe queria que ele fosse, um cristão devoto, independente, pensativo e protetor de sua mãe e aliados mais próximos. Ele também era um pouco brincalhão e se meteu em problemas em mais de uma ocasião. Isso variava muito de seu irmão mais velho, Frank. Frank adorava sua Bíblia e as diversas obras literárias do escritório de seu falecido pai. Havia uma biblioteca com títulos preciosos, desde Shakespeare até textos teológicos. Através da coleção remanescente de literatura, muitos acreditavam que Frank e Jesse usariam seu intelecto para deixar Missouri em busca de melhores oportunidades. Especificamente, os meninos buscariam educação superior e iriam para a faculdade, abraçando a vida acadêmica. Essas noções foram praticamente destruídas quando Frank completou 18 anos, em 1861, e Missouri se viu confrontada com o início da Guerra Civil Americana, na qual o estado estava preso bem no meio. Missouri era um estado fronteiriço na época da Guerra Civil, com uma economia fortemente ligada aos estados do norte da União, mas com uma população fortemente ligada aos estados do sul da Confederação. Essa dicotomia trouxe violência e caos para o estado, começando com o Ato Kansas-Nebraska de 1854. A escravidão ainda não havia se expandido para o Kansas, e os migrantes do Missouri correram para a fronteira para influenciar a votação. Essas tensões explodiram quando conflitos sangrentos irromperam na fronteira entre Kansas e Missouri, entre as milícias da União e da Confederação.
o condado de Clay foi um ponto crítico de desacordos mortais. Por fim, a legislatura do Missouri votou contra a secessão. No entanto, isso não impediu os simpatizantes da rebelião de se armarem e se juntarem à luta no sul. A família James era rebelde e fervorosa apoiadora da escravidão, já que ambas as linhagens do clã escravizaram pessoas ao longo de suas histórias. Assim, não surpreendeu quando Frank abandonou os estudos e se alistou na Guarda Estadual do Missouri em maio de 1861, lutando oficialmente pela Confederação. Com a Guarda Estadual, Frank lutou em batalhas como a do Riacho de Wilson e a primeira de Lexington. Ambos os conflitos terminaram com uma vitória da Confederação, aumentando o apoio sulista no Vale do Rio Missouri no outono de 19. Após breve passagem pela Guarda Estadual, Frank James retornou para casa naquele mesmo ano para seu irmão, adoecendo como era comum nos campos de batalha da Guerra Civil. Logo, uma milícia da União no condado de Clay o prendeu, exigindo que Frank assinasse uma aliança com a União para evitar prisão ou algo pior. Frank cedeu à milícia e assinou uma declaração escrita, livrando-se dos Jayhawkers e se recuperando de sua doença de guerra. Porém, logo Frank recuperou suas forças e renunciou à aliança com a União. Em vez disso, ele decidiu se juntar novamente às forças confederadas, desta vez se aliando aos Rangers partidários do Missouri de William Clark Quantrill. Os Rangers de Quantrill, também conhecidos como saqueadores de Quantrill, diferiam das milícias e esquadrões militares convencionais. Em vez disso, a Guerra Civil Americana viu um influxo de guerra de guerrilha entre milícias da União e forças secessionistas, às vezes chamadas de Bushwhackers. Os Bushwhackers e outros guerrilheiros confederados eram notórios por executar ilegalmente, assassinar a sangue frio e escalpear tanto combatentes da União quanto simpatizantes. Em 1863, Frank foi alvo como um suposto membro das gangues de guerrilha confederadas e caçado mais uma vez pela milícia vigilante da União. Eles invadiram a fazenda da família James procurando pelo irmão mais velho, penduraram o Dr. Samuel em uma árvore, quase o matando, e supostamente espancaram o jovem Jesse James para tentar extrair a localização de Frank. Frank evitou a detecção das milícias e, em resposta, apenas intensificou seus esforços com os invasores de Quantrill. Um desses eventos foi o massacre de Lawrence em Lawrence, Kansas, em agosto de 1863. Também conhecido como o Ataque de Quantrill, o massacre resultou em mais de 150 homens e meninos abolicionistas mortos nas mãos da gangue guerrilheira. As vítimas, conhecidas por se opor firmemente às plantações pró-escravidão, estavam desarmadas. O ataque foi igualmente sangrento e brutal. Começando por volta das 5 da manhã, quando a maioria dos residentes de Lawrence ainda estava dormindo, Quantrill, Frank e o resto da gangue invadiram a cidade, saqueando casas locais e incendiando empresas, matando qualquer um que cruzasse seu caminho. Depois que a contagem de mortos quase atingiu 200, Quantrill e companhia se afastaram de Lawrence enquanto a cidade se desmoronava em ruínas, a fumaça se estendendo em direção ao céu enquanto a Confederação devastava a fronteira em expansão. Alguns meses depois, Frank continuou com os invasores de Quantrill, indo para o sul até Sherman, Texas, e realizando invasões na área durante o inverno de 1863 e até 1864. De volta ao Missouri, Jesse permaneceu leal à sua família, trabalhando na fazenda entre devaneios de se juntar ao seu irmão nos campos de batalha vigilantes da Confederação. Cansado de perder a ação, e após encontros quase fatais com a milícia da União, o ódio em sua alma fermentou até que ele se tornou um rebelde completo. Em 1864, Frank James e sua gangue retornaram à fazenda da família. Foi aqui que Frank finalmente perguntou a Jesse, então com 16 anos, se ele queria se juntar ao seu grupo de emboscada. Jesse estava ansioso para fugir com os Raiders por meses e não hesitou em comprometer seu apoio a Quantrill e companhia assim que uma vaga foi oferecida. Claro, tanto Jesse quanto seu irmão mais velho prometeram à sua mãe, Zerelda, que voltariam o máximo que pudessem, não querendo abandonar a fazenda e deixar o resto da família na poeira da Guerra Civil. Zerelda sabia que seus meninos seriam independentes e capazes de cuidar de si mesmos.
Jesse e Frank partiram novamente, agora com uma equipe liderada pelo rebelde confederado Fletch Taylor. No verão de 1864, Fletch quase morreu e perdeu o braço devido a um tiro de espingarda a queima-roupa. Por sua vez, os irmãos James estavam empenhados na busca por recrutas, procurando por simpatizantes confederados adicionais para se juntarem à sua companhia. Quanto mais enrugado e combatido o fora da lei, melhor. Esses esforços resultaram na inclusão de muitos desesperados notórios, incluindo um companheiro guerrilheiro, William Bloody Bill Anderson, e os 4 irmãos mais novos, chamados Cole, James, John e Robert. Liderados por Bloody Bill, a gangue realizou diversas invasões e ataques de pequena escala em Missouri e estados vizinhos com ideologias similares. Uma dessas invasões foi o Massacre de Centralia, ocorrido em Centralia, Missouri, em setembro de 1864. Semanas após sofrer uma grave ferida no peito, Jesse cavalgou para o condado de Boone com Frank e a gangue sem olhar para trás. No meio da manhã, cerca de 80 guerrilheiros confederados, com alguns vestidos em uniformes roubados do Exército da União, lançaram um bloqueio que cortou a ferrovia do norte do Missouri, no centro de Centralia. Enquanto alguns de seus homens saqueavam as lojas da cidade, Bloody Bill e os irmãos James permaneceram na linha ferroviária. Eles esperavam um trem da União com 125 passageiros. Cerca de 100 eram civis, enquanto os 24 restantes eram soldados da União a caminho de casa, ao norte, após a Batalha de Atlanta, alguns meses antes. Quando o trem parou em Centralia, Bloody Bill e companhia embarcaram e dividiram o grupo entre civis e soldados. Ele então pediu ao seu comandante, o sargento Thomas Goodman, que se apresentasse. Depois que Goodman se aproximou da gangue, Bloody Bill e seus homens atiraram no restante dos soldados da União, matando cada um deles. Após as mortes, os guerrilheiros mutilaram e escalpelaram alguns dos corpos como troféus de seu novo ato rebelde. Mais tarde naquela tarde, enquanto comemoravam com uísque roubado e sapatos manchados de sangue, os invasores confederados foram confrontados pelo Major Andrew Verne Johnston, do 39º Regimento de Infantaria do Missouri. O esquadrão montado incluía 146 homens no dia 27 de setembro, mas foram avisados que o grupo de invasão do Bloody Bill estava bem equipado para o conflito armado. Apesar dos sentimentos, o Major Johnston ordenou que seus homens desmontassem ao se aproximarem dos confederados, formando uma linha de batalha em frente aos homens do Bloody Bill. Johnston ordenou um desafio e matou alguns guerrilheiros, mas as armas de seu regimento não eram páreo para os rifles Enfield dos rebeldes. Como resultado, os soldados da União foram rapidamente dizimados pela gangue confederada, com mais de 100 baixas. Mesmo os casacas azuis que tentaram se render foram mortos e mutilados após o último suspiro, assim como seus homólogos da estação de trem de Centralia. Disse que o próprio Jesse deu o tiro fatal no Major Johnston, o primeiro de muitos golpes mortais desferidos pelo filho do meio dos James. Com os esforços da União frustrados, os guerrilheiros fugiram, mantendo o sargento Goodman em cativeiro. Um mês após o massacre de Centralia, Bloody Bill foi morto pelo 1º Regimento da Milícia do estado de Missouri, e os irmãos James seguiram caminhos separados. Frank aventurou-se para Kentucky, com o velho amigo William Quantrill, deixando Jesse para viajar para o Texas com Archie Clement, o tenente de Bloody Bill. Na primavera de 1865, a maré da Guerra Civil havia mudado e a Confederação estava por um fio. Jesse terminou suas turnês sob o comando de Clement e retornou para casa em Lexington, Missouri. Porém, a caminho da cidade, foi baleado no peito por uma patrulha da União que operava perto de Lexington. Jesse sobreviveu ao seu segundo ferimento no peito em menos de um ano e se abrigou na pensão de sua tia e tio perto da atual Kansas City. Aqui, ele se apaixonou por sua prima de 1º grau e futura esposa, Zerelda Means, que recebeu o nome da mãe de Jesse. Apesar do repouso prescrito para suas feridas, Jesse era conhecido por cavalgar com seu ex-líder, Archie Clement, por áreas controladas pelos republicanos do Missouri em resposta aos esforços de reconstrução voltados para ex-confederados como os James.
A Guerra Civil terminou oficialmente em maio de 1865 e o país estava determinado a se recuperar, punindo aqueles que se juntaram à rebelião e lutaram contra a liberdade dos escravos, afundando as economias do Sul. As antigas gangues de bushwhacking, das quais Jesse fazia parte, eram as mais violentas entre aquelas revoltadas com o fim da guerra e as leis da reconstrução direcionadas aos confederados. Eles sentiram que era necessário revidar, e o país rapidamente viu os guerrilheiros se transformarem em criminosos de pleno direito. Um dos primeiros grandes golpes atribuídos a Jesse James como um fora da lei foi o roubo à Associação de Poupança do Condado de Clay, em Liberty, Missouri, em 13 de fevereiro de 1866. A gangue de Archie Clement, com um histórico recente de intimidação a oficiais republicanos e ex-líderes da União, sabia que o banco era operado por um antigo oficial da milícia que apoiou as forças da União durante a guerra. A gangue invadiu o prédio de poupança do condado de Clay e fugiu com mais de $60 mil em dinheiro e títulos. Enquanto fugiam, tiros irromperam pela cidade e um jovem adolescente chamado George Wymore, inocente no assunto, foi morto a tiros antes que a fumaça se dissipasse. Há um debate histórico sobre o envolvimento de Jesse e Frank James neste roubo em questão. Há dúvidas sobre a capacidade de Jesse realizar certas atividades criminosas devido à sua saúde. No entanto, não há evidências para confirmar ou negar esses relatórios. O primeiro crime amplamente acreditado como o primeiro de Jesse como um fora da lei foi a fuga da prisão do condado de Jackson em junho de 1866, no qual a antiga gangue Quantrill Raiders libertou 2 ex-membros e matou o atendente da prisão no processo. Nos 6 meses seguintes, Jesse continuou a fazer o trabalho de Archie Clement e sua banda de guerrilheiros por todo o Missouri. Eles chegaram a ocupar Lexington, Missouri, no dia das eleições em 1866, antes de Clement finalmente ser caçado pela milícia do estado e executado no local. Apesar da morte de seu líder, o restante da gangue Clement continuou com seus modos viciosos, roubando bancos, linchando simpatizantes do norte, tudo enquanto evitava a lei através de tiroteios brutais e violência infinita. Essas desventuras incluem o roubo de um banco em Richmond e a execução de seu prefeito em 1867, além do roubo do banco em Russellville, Kentucky, pelos irmãos James e Cole Younger de sua futura equipe de foras da lei. O crime mais notável do grupo, no entanto, foi o que lançou Jesse James em notoriedade generalizada fora das redes guerrilheiras, às quais ele contribuiu durante seus anos como confederado. Essa operação veio como um roubo a banco, mirando a Associação de Poupança do Condado de Davis, em Gallatin, Missouri, em dezembro de 1869. Depois que Jesse e sua companhia extraíram pouco em termos de dinheiro ou títulos do cofre do banco, Jesse se voltou para o caixa, para um homem de nome Capitão John W. Sheets, e atirou nele a queima-roupa na cabeça. Relatórios posteriores afirmaram que Jesse matou Sheets após confundi-lo com o oficial do 1º Regimento que matou Bloody Bill. Jesse assumiu o assassinato, afirmando que queria vingança pela morte de seu ex-comandante. Os jornais divulgaram a história, e em pouco tempo, o nome de Jesse James se tornaria para sempre sinônimo do termo fora da lei. Após o roubo no condado de Davis, Jesse James se tornou um homem procurado por ordem do governador do Missouri, Thomas T. Crittenden. O governador estabeleceu uma recompensa de $3 mil pela captura de James, que voltou para sua gangue como um novo líder da rebelião pós-guerra. Por volta da mesma época, o apelo público de Jesse começou a crescer lentamente devido à sua estreita relação com o editor do Kansas City Times, John Edwards. Edwards era um cavaleiro do exército confederado durante a guerra e argumentou ao lado da família James que os antigos secessionistas mereciam manter suas posições de liderança dos tempos pré-guerra. Sob uma aliança, Edwards concordou em publicar cartas de Jesse, que inicialmente alegava inocência, mas gradualmente se tornou mais político. Após 6 meses, as cartas viraram propaganda leal, confederada e um apelo para denunciar a liderança e política republicana.
Acompanhado com preconceitos suplantados na época pelo próprio Edwards, Jesse James tornou-se um símbolo para os simpatizantes do Sul e cidadãos que desafiavam a política da União. Como resultado, a confiança de Jesse como uma força emergente e rebelde se infiltrou em sua vida explosiva como um fora da lei do Sul. Ao conquistar sua fama, Jesse e seu irmão se uniram oficialmente aos já mencionados Irmãos Younger para formar a Gangue James Younger. A Gangue James Younger também incluía outros guerrilheiros confederados como Clell Miller, Bill Caldwell e Charlie Pitts. Embora todos dividissem as tarefas e se revezassem na liderança, Jesse era o mais exposto publicamente, recebendo a maior parte das críticas legais e elogios dos civis. Seus crimes os levaram pelo meio oeste dos Estados Unidos da América do Tennessee, na Virgínia Ocidental até Kansas e Iowa. Eles até se aventuraram em roubos que abrangiam a fronteira, incluindo várias operações no estado da Estrela Solitária, Texas. Os anos de 1870 inauguraram uma nova era de segurança bancária. A gangue de James Younger sentiu que o risco já não correspondia à recompensa de atacar instituições bancárias, e em vez disso, voltaram-se para os roubos de trens como seu próximo modo de atividade ilícita. O primeiro grande golpe em uma locomotiva ocorreu em Adair, Iowa, quando a gangue de James Younger roubou um trem da Rock Island Line em julho de 1873. Eles realizaram o roubo usando máscaras frequentemente associadas ao Ku Klux Klan. Jesse e companhia fugiram com $3.000 em saque. Com futuros roubos a trens, a gangue mudou de táticas e passou a ir apenas atrás do que estava guardado no cofre expresso, geralmente localizado dentro do carro de bagagens. Em 1874, a atividade da gangue levou-os até Bienville Parish, Louisiana, onde eles assaltaram uma diligência em janeiro. Eles intensificaram os crimes no mesmo mês ao atacar outra diligência perto de Hot Springs, Arkansas, e encerraram a onda de delitos com um roubo de trem na ferrovia Iron Mountain, próximo a Gads Hill, Missouri. Foi um dos poucos roubos de trem em que a gangue de James visou os passageiros. Nesta ocasião, os fora da lei tomaram cuidado para não roubar passageiros de colarinho azul, verificando suas mãos em busca de calos e sujeira entre as unhas. Então, quando os jornais atribuíram erroneamente a série de roubos ao grupo de Arthur McCoy, Jesse telegrafou detalhes de seu recente ataque à Iron Mountain Railway para o St. Louis Dispatch, onde John Edwards agora escrevia suas peças elogiosas sobre a infame herança de James Younger. No mesmo ano, Jesse finalmente se casou com sua amante de longa data, Zerelda Mins, apelidada de Z. Apesar de serem primos de primeiro grau e compartilharem o mesmo DNA, eles foram celebrados por família e amigos, tendo 2 filhos que sobreviveram além da infância. Com uma esposa e filhos, a vida de Jesse James tornou-se muito mais arriscada quando a Agência Nacional de Detetives Pinkerton foi contratada para rastrear e capturar Jesse e o resto de seus comparsas. Não muito tempo depois de a gangue James Younger assaltar o trem em Gads Hill, a Adams Express Company contratou a Pinkerton, pois eram os proprietários do cofre roubado na ferrovia Iron Mountain. Neste ponto da história, os detetives Pinkerton estavam mais associados a investigações urbanas e segurança industrial. Eles perseguiram criminosos profissionais em cidades e subúrbios, ajudaram a acabar com greves e lidaram com crimes de colarinho branco. Por essa razão, os Pinkertons estavam principalmente inativos em territórios rurais, especialmente no sul e nas bordas da fronteira oeste. Inicialmente, os agentes Pinkerton designados para o caso da gangue James Younger não eram páreo para a capacidade de seu alvo de evitar problemas e eliminar completamente a ameaça. O primeiro detetive que desceu para o sul, para o território da gangue, foi Joseph Witcher, designado especificamente para investigar a fazenda de propriedade da mãe e do padrasto de Jesse. Semanas após ser despachado, o escritório de campo não teve notícias de Joseph e enviou autoridades locais para localizá-lo. Seu corpo foi encontrado em uma vala à beira da estrada, em uma área rural isolada de terras agrícolas no condado de Jackson, Missouri. Em resposta, Pinkerton enviou mais 2 agentes na segunda tentativa, desta vez com homens chamados John Bull e Louis Lowell. Eles também foram acompanhados pela polícia do condado, um rastreador experiente e xerife adjunto chamado Edwin Daniels.
os 3 detetives disfarçados de compradores de gado percorreram o Missouri em busca de animais. Na primavera de 1874, a notícia da aproximação do trio chegou à gangue de James Younger, e 2 dos irmãos Younger planejaram um ataque surpresa. Em 7 de março de 1874, eles emboscaram 3 detetives em uma estrada rural em Montague Springs, Missouri, matando o xerife Daniels com um único tiro. Um dos agentes, Louis Lowell, enfrentou John Younger, com cada homem disparando um tiro fatal em sua oposição, morrendo após sucumbir a múltiplas feridas. Os homens restantes, o detetive John Bull e Jim Younger, conseguiram fugir a cavalo antes de causar qualquer dano mortal, e a gangue James Younger ficou praticamente intacta. A agência Pinkerton foi incumbida de resolver o problema enquanto os oficiais do Missouri tentavam acabar com o terror de James Younger, continuando a roubar diligências e assumindo linhas de trem inteiras. Um desses incidentes ocorreu em agosto de 1874, quando Jesse e Frank lideraram o ataque a uma diligência perto do rio Missouri, próximo a Lexington. Isso foi seguido por um lucrativo roubo de locomotiva 4 meses depois, em dezembro, quando Jesse e seus comparsas roubaram um vagão da Kansas Pacific Railroad em Muncie, Kansas. Isso rendeu à gangue $30 mil, mas terminou com a prisão e morte do notável membro Buddy McDaniel. Intolerante às recentes falhas nas aplicações da lei, o fundador da Pinkerton e detetive-chefe, Alan Pinkerton, assumiu a recompensa pela captura da gangue James Younger. Para iniciar seu reconhecimento, ele foi à antiga fazenda da família James, onde Zerelda e o Dr. Samuels ainda moravam com seus ex-escravizados e alguns filhos. Ele obteve informações sobre a geografia deles, enquanto trabalhava com antigos e apaixonados unionistas locais para planejar uma grande invasão à fazenda. Em 25 de janeiro de 1875, Pinkerton executou seu plano. Ele e outros detetives lançaram uma bomba improvisada na casa principal da fazenda durante a invasão. Na explosão, Art, meio-irmão de Jesse, morreu na hora, e sua mãe, Zerelda, perdeu um braço. Ao final, a invasão à fazenda dos James prejudicou mais do que ajudou os esforços da polícia. Apesar das alegações da agência Pinkerton de que apenas queriam forçar Jesse e sua gangue a se expor, ao invés de incendiar a casa de sua família, os simpatizantes confederados e a comunidade perto de Kearney, Missouri, duvidavam disso. Assim que os ex-confederados foram autorizados a votar e ocupar cargos públicos novamente, eles quase conseguiram aprovar uma legislação que teria dado anistia aos irmãos James e aos irmãos Younger sobreviventes por seus crimes. Eles também pressionaram para estender uma lei que restringia os oficiais do Missouri de aumentar a recompensa oferecida por criminosos procurados. O governador do Missouri só havia aumentado suas recompensas para Jesse e Frank James, e assim, uma restrição a esses poderes executivos efetivamente protegeria a gangue mais do que qualquer outra lei. A ideia era que, se a recompensa não fosse alta o suficiente para detetives e caçadores de recompensas arriscarem suas vidas, os irmãos James, os fora-da-lei mais notórios da América, não seriam capturados. Pinkerton e seus principais agentes continuaram a perseguir Jesse e sua equipe até 12 de abril de 1875, quando um dos ex-unionistas, Daniel Askew, que se suspeitava ser o mentor do ataque à fazenda da família James em janeiro, foi assassinado por um membro da gangue. A partir daqui, os agentes de Pinkerton recuaram das missões e o Jesse Young, a gangue voltou a operar livremente, ainda que por um tempo limitado. Em 1875, Jesse e Frank persuadiram sua mãe e os familiares restantes a se realocarem para Nashville, Tennessee, a fim de escapar dos detetives intrometidos e suas constantes incursões no interior do Missouri. Uma vez que os homens estavam estabelecidos em Nashville, Jesse mais uma vez se colocou de volta aos holofotes do Sul com mais cartas publicadas, encontrando seu caminho para o jornal local. Estas posicionaram Jesse como um mártir heróico e confederado orgulhoso, alegando que suas ações eram para o bem. Durante o ano seguinte, os ataques da gangue diminuíram antes que o legado da equipe de James Younger fosse alterado para sempre em setembro de 1876. Com a infame, porém muito criticada, tentativa de roubo do Banco Nacional de Northfield, Minnesota.
A ideia para o roubo, que aconteceria em uma região nunca antes tocada pela gangue, foi concebida por Jesse e Bob Younger. Eles queriam atingir um banco rural que estava associado a grandes nomes do Partido Republicano, ou pelo menos tinha laços com a União da época da Guerra Civil. Havia rumores antigos de que 2 republicanos radicais, um com o nome de General Benjamin Butler e o outro General Adelbert Ames, tinham conexões com o Banco Nacional de Northfield. Dizia-se na cidade que o General Ames, ex-governador do Mississippi e grande apoiador dos direitos civis, mudou-se para Northfield, Minnesota, possuindo muitas ações do banco e um depósito de dólares 50 mil. Como resultado, uma grande facção da gangue, JY, fez seu caminho para St. Paul, Minnesota, de trem, incluindo Jesse e Frank James, os 3 irmãos mais novos sobreviventes, Charlie Pitts, Bill Chadwell e Quayle Miller. Ao chegar em St. Paul, eles se separaram, com cada grupo seguindo para uma direção diferente de Northfield. Um grupo acampou em Mankato, enquanto o outro em Red Wing. Alguns dias antes do roubo, a gangue então se dedicou a comprar apenas os melhores cavalos de todo o Minnesota, antes de explorar os locais próximos, fazendo anotações detalhadas do terreno e possíveis pontos de encontro ao longo do rio Cannon. Todos combinaram de se reunir perto de Dundas, Minnesota, antes de atacarem Northfield na manhã de 7 de setembro. Naquela manhã, após chegarem à praça da cidade-alvo, o grupo decidiu jantar no restaurante local, onde apareceram embriagados após uma noite de bebedeira pesada. Os homens pediram ovos fritos, sem disfarçar sua presença em Northfield. O grupo James Younger eventualmente deixou o restaurante logo após o meio-dia e se dirigiu ao Banco Nacional por volta das 2 horas da tarde. 3 dos homens, Bob, Frank e Charlie, entraram no banco, enquanto os outros 5, Jesse, Cole, Jim, Bill e Clell, esperavam do lado de fora. 2 guardavam as portas e 3 vigiavam a rota de fuga. Quando os homens entraram no banco, um cidadão de Northfield, chamado Jota, S. Allen percebeu o que estava acontecendo e gritou pela cidade que o banco estava sob cerco e para os homens coletarem suas armas. Em poucos minutos, o bando de James Younger estava sob intenso tiroteio dos moradores de Northfield. Muitos dos atacantes se agacharam atrás de barris e se esconderam em lojas, atirando na equipe de foras da lei impiedosamente. Quayle Miller foi rapidamente morto por um estudante de medicina de Northfield chamado Henry Wheeler, cuja posição no hotel Damer House lhe deu um tiro claro na gangue. Bill Stiles também foi baleado por um residente chamado A.R. Manning durante o tiroteio. Enquanto isso, o resto do grupo James Younger tentou continuar com o roubo. O caixa assistente, um homem chamado Joseph Lee Haywood, inicialmente resistiu à gangue, mantendo-se firme contra as suas exigências para abrir o cofre. No entanto, os fora da lei persistiram, pressionando uma faca contra a garganta de Haywood enquanto fraturavam seu crânio com a coronha de um revólver. Eles ordenaram ao caixa que abrisse, mesmo com a mentira de Haywood sobre o bloqueio de tempo que o protegia. Quando ele não obedeceu, eles o assassinaram no local. Frank, Bob e Charlie então se voltaram para os outros funcionários, o contador Frank Wilcox e o caixa Alonzo Bunker. Wilcox foi poupado e Bunker escapou pela parte de trás do banco, mesmo baleado no ombro direito por Charlie Pitts. Com os tiros do lado de fora, os 3 foras da lei sabiam que arrombar o cofre era em vão e pegaram sacos de níqueis antes de fugir do Banco Nacional. Eles correram com os sobreviventes da gangue para o ponto de encontro, mas não antes que todos os 6 membros restantes fossem baleados. Frank e Charlie foram baleados nas pernas direitas, Cole no quadril esquerdo, Bob no cotovelo, Jim na mandíbula e Jesse na coxa. Mesmo feridos, os homens retornaram para Dundas naquela tarde. Nos dias após o roubo, a gangue James Younger se reuniu novamente e incendiou 14 moinhos nos condados vizinhos em Minnesota rural, alimentados pela raiva de sua operação fracassada e as consequências de suas ações. Logo, os irmãos James decidiram que era melhor a gangue se separar e fugiram uma noite a caminho de casa, no Missouri. Os demais fora da lei não tiveram a mesma sorte. Durante o assalto a Northfield,
um membro da gangue atirou e matou um fazendeiro sueco que vendia produtos na praça. Este assassinato a sangue frio, combinado com o assalto, levou a uma das maiores caçadas humanas na história do estado, terminando com a morte de Charlie Pitts em um tiroteio e a prisão dos irmãos Younger sobreviventes. Os irmãos Younger foram presos e, rapidamente, a antes indestrutível gangue James Younger virou apenas uma nota de rodapé nos livros de história. Claro, James e Frank não estavam prontos para desistir de suas façanhas criminosas tão rapidamente. Depois de alguns anos para se recuperar do fracassado roubo em Northfield e curar suas feridas, os irmãos James juntaram-se ao resto da família transplantada em Nashville, onde assumiram os pseudônimos de Thomas Howard e B.J. Woodson. Por 1879, Jesse estava de volta à ativa, após passar a maior parte de 2 anos recrutando novos criminosos endurecidos para sua gangue. Eles roubaram 3 trens no outono daquele ano, incluindo o roubo ao pagador federal em Killeen, Alabama, durante o projeto de construção de um canal próximo. 1879 também viu outra instância de Jesse James escapando das garras da lei mais uma vez. Após o roubo de $2.000 em uma loja geral em Fayette, Mississippi, Jesse e sua nova gangue se esconderam em algumas cabanas abandonadas de uma antiga plantação perto de St. Joseph, Louisiana. Enquanto se escondiam na cidade fantasma, a gangue foi surpreendida por um ataque de um grupo de homens da lei que capturaram e mataram 2 dos foragidos procurados. Jesse escapou por pouco e começou a se cansar dos mais recentes esforços em roubo. A maioria dos membros da gangue de James Younger não se parecia com seu antigo grupo. Nenhum deles era ex-confederado com o coração na causa rebelde, mas sim eram bandidos insensíveis e cabeça dura que, aos olhos de Jesse James, poderiam traí-lo a qualquer momento. Para fugir da lei do Tennessee e de sua paranoia, Jesse convenceu seus familiares sobreviventes a voltarem com ele para o interior do Missouri em 1881. Todos concordaram, exceto Frank, que finalmente pendurou suas pistolas e se mudou para a Virgínia para se estabelecer e viver o resto de sua vida longe da crescente instabilidade de seu irmão mais novo, Jesse. Após várias reorganizações da gangue de Jesse James, 2 homens acabaram se tornando os últimos membros a ganhar alguma confiança do líder notório. Seus nomes eram Charlie e Robert Ford, 2 irmãos do Missouri que foram apresentados a Jesse por outro novo membro da gangue, Wood Hite. Charlie e Robert foram primeiramente ativos com Jesse James durante o infame roubo de trem em Blue Cut, perto de Glendale, Missouri, em setembro de 1881, 5 anos após o ataque em Northfield, Minnesota. O roubo finalmente levou o governador Thomas T. Crittenden ao limite, forçando sua mão e finalmente pondo um fim ao reinado de terror de Jesse James. Impossibilitado de aumentar sua recompensa devido à política confederada de 1870, Crittenden buscou auxílio na indústria ferroviária. Devido aos inúmeros danos sofridos pelas corporações expressas, eles concordaram em postar uma recompensa de $5.000 pela captura de Jesse, morto ou vivo, com mais $5.000 pagos após qualquer condenação contra o fora da lei. Esses preços nunca escaparam das mentes dos homens de Jesse, mesmo em seus seguidores mais devotos como Charlie e Robert Ford. Jesse, constantemente sentindo traição da maioria de seus homens, confiava o suficiente nos irmãos Ford para solicitar que ficasse em sua casa, tanto por proteção quanto por interesse em sua irmã, Martha Bolton. Em janeiro seguinte, com Jesse fora do condado de Ray, Missouri, Robert Ford se entregou ao xerife James Timberlake junto de Dick Little. Os homens eram procurados para interrogatório sobre a morte de um membro da gangue e o recrutador dos Fords, Wood Hite. Em vez de prender ambos, o xerife Timberlake levou Robert Ford para uma sala onde estava o governador Crittenden. Crittenden disse a Ford que, se ele conseguisse capturar ou matar Jesse James, ele seria perdoado por seus crimes, além de garantir que a generosa recompensa seria paga prontamente. De volta com Jesse, Ford percebia o infame líder cedendo lentamente à pressão do assassinato de Wood Hite e da prisão de Dick Little. Ele desconhecia o envolvimento de Robert e seu irmão Ford, um agente duplo, sabia exatamente como ficar calado.
Em 3 de abril de 1882, durante uma estadia de Jesse na residência Ford, ele começou a planejar outro roubo com os irmãos Ford, agora mirando Platte City, Missouri. Na reunião, Jesse lia o jornal local, que publicara uma história sobre o assassinato de Wood Hyde. De acordo com o boletim de notícias, Dick Little confessou ter assassinado Wood, um fato que Jesse desconhecia até aquele exato momento. Durante a reunião, Jesse ficava cada vez mais curioso sobre o porquê dos 4 irmãos nunca mencionarem a traição de Little e começava a perceber a possibilidade de que eles também estavam envolvidos, ali apenas para apunhalá-lo pelas costas uma última vez. Independentemente de Jesse saber sobre as intenções dos Fords, ele ignorou o perigo potencial e, em vez disso, se levantou e colocou suas armas no sofá da sala. Em seguida, concentrou-se totalmente numa imagem empoeirada e suja pendurada sobre a lareira. Jesse puxou a cadeira, subiu no assento e começou a limpar a imagem. Simultaneamente, Robert Ford também se levantou, sacou sua arma e disparou um tiro na parte de trás da cabeça do fora da lei, efetivamente assassinando Jesse James. Depois do ocorrido, os 4 irmãos foram presos, acusados de homicídio em primeiro grau e sentenciados à morte, tudo 24 horas. Crittenden perdoou completamente Charlie e Robert, e os 2 fora da lei rapidamente se tornaram agentes duplos ou homens livres assim que foram pegos. Porém, a recepção do público em geral não foi tão otimista. Os irmãos Ford foram considerados covardes e expulsos do Missouri. Robert Ford capitalizou sua infâmia como o homem que matou Jesse James antes de começar vários salões no Oeste. Charlie contraiu tuberculose logo após o assassinato e cometeu suicídio em 1884. Robert foi assassinado em Creede, Colorado em 1892, por um homem chamado Edward O'Kelly. O'Kelly recebeu uma petição com mais de 7.000 assinaturas para sua libertação após aguardarem a morte de Ford por 10 anos. O legado dos irmãos Ford acabou enquanto uma grande parte do país ainda lamentava a perda de Jesse James. Na verdade, isso aconteceu muito após Jesse James falecer no Missouri, em abril de 1882. A popularidade de Jesse James pareceu apenas disparar até mesmo no século XX, à medida que histórias de seus crimes e desventuras pelo sul encantavam as pessoas na costa leste, ávidas por figuras da vida real emblemáticas do Velho Oeste. A maior parte desse aumento de popularidade veio dos ex-confederados na era da Reconstrução, que viam Jesse James como um herói vigilante, fazendo o que fosse necessário para manter o modo de vida do Sul e lutar contra aqueles que eliminaram a escravidão e sua base econômica. O impulso no legado também veio da presença de Jesse James na mídia durante seu mandato como um fora-da-lei ameaçador, auxiliado por suas conexões com John Edwards e os jornais. Após sua morte, Jesse James se tornou o protagonista em vários romances populares, que recontavam suas façanhas como contos, retratando a era de resistência e rebelião que ele manifestou em sua vida posterior. Essas publicações cativaram as pessoas que ansiavam por escândalos e histórias criminais da fronteira oeste. Isso gerou a fascinação americana pelos antagonistas do Velho Oeste e pelo crime real, pois as pessoas enxergavam além do racismo e crimes de guerra aparentes da gangue James, encontrando inspiração na postura de seu líder. As histórias ainda mais ficcionalizadas de Jesse James plantaram a ideia de que ele era mais como Robin Hood do que um verdadeiro ladrão. Narrativas foram estabelecidas de que Jesse James roubava dos ricos para alimentar os pobres, protegendo o trabalhador braçal do homem corporativo de colarinho branco. Na realidade, não há prova histórica de que Jesse James tenha dividido seus bens roubados com alguém fora de sua própria gangue e família imediata. Embora ele protegesse seus aliados mais próximos e respeitasse os vizinhos de sua cidade natal, tudo era uma performance para espalhar uma ideologia e enriquecer com a ideia de que crimes contra seu inimigo eram justificados. Como resultado, a ideia de Jesse James, operando sob as sombras de Robin Hood, não é nada mais do que alimento político durante a Era Progressista e o final do século XIX e início do século XX na América, do qual Jesse James se tornou um símbolo de resistência a um opressor.
Somente na década de 1850, o legado de Jesse James corrigiu o mito de que ele era uma figura da fronteira ocidental. Historiadores passaram a retratar Jesse como o homem mau e emocional que de fato era. Ficou aparente nas mensagens dos historiadores que Jesse James sofria de perturbações psicológicas e delírios de grandeza, determinado a continuar uma causa que estava lentamente se desfazendo em uma Estados Unidos em reconstrução. Ele era um guerrilheiro confederado e um terrorista doméstico, um assassino frio e mestre da manipulação. Ele não era um desesperado do Velho Oeste ou um herói popular do Destino Manifesto, mas ainda assim se apresenta como um fascinante elemento básico para o folclore e a história de uma Estados Unidos em expansão. Até hoje, o legado de Jesse James continua sendo um ponto de controvérsia, pois muitos ainda veem o bandido de Missouri difamado como um herói em movimentos neoconfederados modernizados. Outros reconhecem as atrocidades que ele cometeu ao longo de sua vida, entendendo que realmente não há muito que o torne um protagonista na história da América. Independentemente de como ele é visto, algo permanece verdadeiro. A vida e os tempos de Jesse James continuarão a ser tanto romantizados quanto criticados na cultura popular do presente. Filmes e séries de TV, música e romances continuarão a ser feitos, apresentando uma das pessoas mais destrutivas, porém impactantes do século XIX, com todo o seu derramamento de sangue inglório e loucura detalhada em primeiro plano. No final, é apenas para o mundo saber exatamente quem era Jesse Woodson James. Uma pegada ensanguentada na fronteira.